O tempo passou, as coisas mudaram e não apenas as coisas, mas também os relacionamentos. Antes, um casal se conhecia apenas no dia do casamento. Depois veio o noivado, então o namoro, o ficar, e hoje fica até difícil imaginar uma nomenclatura que possa representar o relacionamento dos jovens e adolescentes. E para nos ajudar a responder essas perguntas sobre o namoro, estamos recebendo aqui o pastor Jean Francesco, ele é pastor da Igreja Presbiteriana da Penha, autor do livro Namoro, um ensaio para o casamento. Pastor, muito obrigado por sua presença aqui conosco. Muito obrigado, Jonatas. Prazer estar aqui de novo com vocês, né? Sempre bom. Pastor, não era um costume dos tempos bíblicos essa questão do namoro, mas e aí, a Bíblia dá pra gente algum fundamento, alguma direção em relação a isso? Jonatas, eu escrevi esse livro porque, de fato, os adolescentes e os jovens perguntam bastante para mim: pastor, o que a Bíblia fala sobre namoro? E assim, para ser curto e grosso, a Bíblia não fala absolutamente nada sobre namoro. Por uma razão muito simples. O namoro existe na história da humanidade há 100 anos. 100 anos só. Sim. Como é que era então no tempo bíblico esse relacionamento antes do casamento? Exato. E no primeiro capítulo eu conto aliás, essa tinha história. relacionamento antes do Tinha casamento? relacionamento. Como Você que era tinha, isso? por exemplo, o primeiro nível de relacionamento que eu escrevo no livro eram os casamentos arranjados. Você não tinha namoro. O seu pai ou sua mãe, dependendo da cultura, se era patriarcal ou matriarcal, escolhia a pessoa que você ia casar. Você não tinha o direito de opinar. Você simplesmente tinha o direito de estar no dia e receber a sua mulher. Então, esse foi o primeiro nível. Passaram-se os anos, o judaísmo desenvolveu um outro método de união marital, que foi o noivado. Então você vê, por exemplo, na época de Jesus, esse sistema já foi alterado. Agora, o noivo ou o pretendente pode chegar até o pai da moça e manifestar seu interesse por ela, pagando uma certa quantia. Então eles ficam durante um ano convivendo juntos, sem terem relações sexuais, sem terem qualquer intimidade. E aí sim, depois de um ano, eles concretizam o casamento. O Novo Testamento faz essa imagem para falar da igreja também. Que a primeira vinda de Cristo foi a vinda do desposamento, onde ele nos atraiu a ele. E a sua segunda vinda, as bodas. É por isso que o Evangelho de João começa com uma história de casamento e o Apocalipse de João termina com as bodas. Com as bodas do Cordeiro, né? Hoje a gente tem muita coisa de relacionamento, né? Não é só o namoro. Além do namoro tem o ficar, tem o flertar, tem só... E tem namoros até que já aparecem em casamento, inclusive até com as brigas, né? Sim. O que a gente poderia definir para um jovem cristão como sendo, olha, isso aqui é o que nós podemos chamar de namoro? Sim. O que seria um namoro correto, de pensarmos assim? Só retornando para a história, quando você vem, na época de Jesus, eles instituem o noivado, você tem que lembrar que isso também mudou durante os séculos. Principalmente, um marco para a história foi o romantismo. O que era o romantismo? É aquela ideia de Romeu e Julieta, né? De o cara não ter nenhum acesso com o pai da moça, porque ou o cara tinha grana para pagar o dote ou não tinha como ter a mulher. Então ele jogava aquela pedrinha na janela, então a menina saía com aquele cabelão e tudo mais, eles fugiam no cavalo e vamos viver felizes para sempre. Isso foi mudando depois que as grandes guerras mundiais entraram no cenário mundial. Então, agora o marido, o pai, não estava mais em casa, ele estava na guerra. Então, quem ficava na casa? A mãe, a avó e a filha. E ficou muito mais fácil. Ficou muito mais fácil. Não tem um cara com uma carabina para me matar, né, na porta da casa da minha pretendente. Então, ali começou mais essa questão do namoro. Foi ali que começou hoje. Essa ideia, 1900, essa ideia de namoro no portão. Isto é, o cara agora pode conversar com a sua pretendente no portão, obviamente, sem mãos dadas, sem beijo, sem abraço, sem nada. E então, depois do século 30, ou a década de 30, a década de 40, virou namoro no sofá. Eles entraram na casa e agora a avó ficava no seu tricô enquanto os pombinhos ficavam conversando. E então, na década de 60, com o movimento Woodstock, a invenção lá da pílula, da camisinha, década de 80, liberou completamente. E aí agora... O lema, e acabaram as guerras, o lema naquela época era: faça amor, não faça guerra. E foi então que o sexo começou a ser uma coisa completamente liberal no namoro. Pensando nisso, para responder o que seria um namoro ideal no contexto bíblico, a gente precisa responder o que não é um namoro ideal. Que é o namoro que a cultura idolatra e coloca como exemplo. O que é o namoro da cultura? É o que eu coloco no segundo capítulo do livro. A gente poderia resumir em 3 palavras: beijar, transar e largar.
Foi inspirado num filme da Julia Roberts, Comer, Rezar e Rezar Amar. e Eu Amar. peguei a ideia ali. Trocadilho, né, das Isso, palavras. o trocadilho. Que é a ideia de o quê? Você se interessa por alguém, tem uma intimidade com ela e depois troca. Eu também ilustro isso com os filmes que estão na moda, que são os filmes de vampiro. Que é você escolhe um hospedeiro, você coloca os seus dentes, suga o sangue que ele tem, e o que você faz em seguida? Procura outro Outro pra pescoço. fazer. Basicamente é isso que é o namoro hoje. Isso não tem nada a ver com o que a Escritura nos apresenta. Tudo isso muito rápido às vezes, né? Muito rápido, tudo muito assim. É igual o Snapchat. Você publica uma foto e vai embora. É tudo muito assim, raso. E biblicamente a gente tem um texto que dá para nós as bases ou os limites do que seria o relacionamento entre o homem e a Que mulher. a gente poderia chamar de um namoro certo entre crentes nos dias de hoje. Exatamente. Já que não tem namoro na Bíblia, e hoje a gente vive num contexto onde não existem mais casamentos arranjados ou aquele noivado tradicional, Gênesis 2:24. Portanto, deixa o homem pai e mãe, une-se a sua mulher, serão os dois uma só carne. Eu demorei umas 40 páginas para explicar o que esse versículo tem de tão importante. Óbvio que aqui a gente vai fazer um resumo. Eu diria o seguinte, 3 coisas. Primeiro, que o que antecede o relacionamento é a responsabilidade. Responsabilidade precede relacionamento. Portanto, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. Qual foi a primeira coisa, Jonatas, que Deus criou no jardim? Foi o homem. Qual foi a segunda? Não foi a mulher, foi o trabalho. Já dá a ordem ali para cuidar, né, de toda a Exatamente. criação. Cuida dos animais, dá nome a eles, cuida do jardim, seja um agricultor, seja um homem responsável. Depois que ele atinge o nível de maturidade, aí então Deus o premia com a sua esposa. E ele então cria aquele poema. Essa é a final. O namoro é um prêmio, então, de um jovem responsável. Exatamente. Por isso que eu ensino que, sem trabalhar, sem ter maturidade, sem ter nenhum tipo de crescimento pessoal, não é adequado você começar um namoro. Primeira coisa, o namoro ideal é maturidade. Por isso que não cola pra mim, assim, namoro na adolescência é algo muito complicado. Porque geralmente, em centros urbanos, o que é o adolescente? Que só estuda, não trabalha, vive com os pais e não tem dinheiro para comprar uma casquinha do McDonald's. Então, o ideal seria trabalhe, seja responsável. Segundo, une-se à sua mulher. Aí sim, procure uma pessoa, uma companheira, para você compartilhar a sua vida. Se você não trabalha, não tem maturidade, não tem experiência de vida, você vai se unir a alguém e vai fazer o quê? Nada. E, no caso da nossa juventude, vai fazer só coisa errada. Para ser assim, bem eufemista nas minhas palavras. Não vai fazer nada que vale a pena. Vai só perder o seu tempo. E o terceiro, serão os dois uma só carne. Então vem a questão da sexualidade. Só que a sexualidade, ela vem depois do quê? De unir-se à sua mulher. Sua, pronome possessivo, tem a ver com casamento. Então, olha a estrutura bíblica. Responsabilidade precede relacionamento. Relacionamentos culminam em casamento. E terceiro, casamento é a hora do sexo. Então são os 3 pilares do relacionamento bíblico. O namoro ideal qual é? É aquele que é um ensaio para o casamento. Eis o título do livro. O namoro existe para ser um ensaio, uma espécie de dança, com a qual você se une a alguém, já sendo responsável e o mínimo de uma maturidade, você ensaia os passos da dança com a pessoa, porque afinal de contas você quer dançar com ela para sempre. Neste ensaio, quanto da apresentação pode entrar nele? Eu coloco no livro que você acho que está se referindo à intimidade, né? Ou não? Não só, né? Porque vive-se essa ideia do namoro com tanta Veemência. com tanta veemência que você vê às vezes até as discussões entre casais de namorados que você fica pensando, não, o nível da discussão aí é quase de marido e mulher tratando da compra, tratando verdade. das coisas, esse negócio de morar junto, de viver junto. Quanto desse ensaio deve ser vivido e como que isso pode ser encarado? Porque também me parece uma intensidade muito grande em um relacionamento que, convenhamos, pode até ser que não dê certo. Né? Olha, veja bem, eu costumo dizer que o namoro que Deus curte é o namoro curto. Porque tem que ser um namoro com propósito. Se a pessoa já está trabalhando, já tem um propósito na sua vida, e outra pessoa também não nasceu ontem, e eles se unem, eles não vão se unir para passar tempo ou para perder tempo. Eles vão se unir para compartilhar o seu tempo, para compartilhar a sua história. Nesse sentido, o namoro ele tem que ser um ensaio breve. Um ensaio breve para viver uma longa vida juntos. Então,
Coisas que não devem haver no namoro. Por exemplo, além da sexualidade, que é algo reservado para o casamento, a gente pode falar isso mais à frente, se você perguntar, é a questão da relação com os pais. A pessoa não é a sua prioridade. A sua prioridade é a sua família. Alguns namorados invertem isso. Acham que o seu namorado é a coisa mais importante do mundo. Sendo que ele ainda tem um pai, ainda tem uma mãe, tem escola, tem seu trabalho, tem as suas responsabilidades. Então o namoro tem que ser colocado no seu lugar. Você é uma proposta, você é uma possibilidade. Não é uma concretude, não é uma coisa finalizada. Então, a primeira coisa, entender, a pessoa não é prioridade na sua vida. Segundo, e como ensaio, você tem que ensaiar alguns elementos básicos. Primeiro, a questão se você realmente gosta da pessoa, se ela realmente é compatível com você, se nos próprios relacionamentos você vê a fé da pessoa em compatibilidade com a sua. É o momento de você ver o que ela quer fazer do futuro. Então, esse é o ensaio de convivência. E durante a convivência eu consigo perceber aonde é que a pessoa quer chegar e se eu estou apto para chegar junto com ela. Eu vou fazer uma pergunta, mas só pelo que você já disse eu já imagino qual seria a resposta. Porque você colocou que o namoro exige uma certa maturidade, talvez até uma condição financeira, talvez, uma vez Mínima. que... Mínima, né? Porque você considerou também que tem que ser curto, né? Se vai ser curto, já tem que ter uma maturidade... Então imagina-se que você não está pensando isso para adolescentes, muito menos como a gente tem visto hoje, 13, 14 anos. Teria uma idade ideal para começar a namorar? Tem um menino lá da nossa igreja que uma vez ele chegou para mim e falou assim: pastor, eu sou um homem preparado para casar. Quantos anos? 13 anos. 13 anos, esse grande homem. Eu falei: por que você é um cara preparado para casar? Sabe qual foi a resposta? É porque eu joguei o God of War e eu zerei do começo ao fim. Ou seja, eu sou um cara que sabe começar uma coisa, sabe permanecer e sabe concluir. Eu sou um cara maduro. Eu sou um cara que atenda aos requisitos que você colocou no seu livro. E ele leu o meu livro. Pior que eles leem pra jogar na minha cara. E eu falei: cara, olha, eu vou dizer seriamente pra você. O que a sua mãe acha disso? Não, ela não acha nada. Ela não concorda. O que o seu pai acha disso? Não. O que a mãe da pessoa que você gosta acha? Não. O que o pai dela acha? Não. E o que você acha que eu acho? Não. E eu fui mais além. O que você acha que Deus acha? Aí sabe o que ele me respondeu? Ah, Deus é amor, né? Deus é amor, Deus perdoa, Deus é pai, né? Aí já justificou tudo. E na verdade, por que um adolescente... Eu não estou generalizando. Tanto que depois disso, surgiu um avivamento lá na nossa igreja em relação ao trabalho. Ah, todo mundo começou a trabalhar. Todo mundo começou a trabalhar, porque... Se a idade não vai avançar, vão avançar as condições, né? Se o critério para começar um namoro não é idade, é responsabilidade, vamos começar a trabalhar. E eu vi isso como uma revolução do bem. Porque meninos de 15 anos, 16 anos, 17 anos, que nunca pensaram em maturidade, começaram a procurar um emprego. Obviamente motivados por ter um relacionamento, que necessariamente não é algo ruim. E agora eles querem se desenvolver. E eu dou graças a Deus por isso, porque é um fruto que o livro gerou e que as minhas palestras lá geraram. Eles querem responsabilidade. Então eu não sou contra um adolescente querer namorar. Eu sou um adolescente imaturo, que não trabalha, que não tem responsabilidade, começar um namoro. Não é necessariamente a idade, mas a condição. Pode ter um cara de 30 anos que não tenha preparo Que não nenhum, atinja nenhum desses porque itens, ele é um né? cara que vive, sei lá, com a mãe, ele não trabalha, não tem nada próprio, ele é um dependente, como se fosse uma criança. A diferença é que ele tem 30 anos. Agora, que preocupa um pouco... A geração canguru. O que preocupa um pouco é essa questão do tempo, né? Concordo plenamente que tem que ser um namoro curto, mesmo porque fica sendo cada vez mais difícil você evitar as questões até da sexualidade também, né? Agora, imagina um adolescente, né? E aí essa é a minha preocupação. Como é que um adolescente que de repente até tem uma certa maturidade, mas tem 17 anos, como é que ele vai antecipar tanto assim e tornar tão curto assim o namoro, né? Por isso que eu falo, eu não aconselho, mesmo que um cara trabalhe, eu não aconselho, mas eu acho que já... Porque pode ser um rapaz ou uma moça trabalhador, honesto, crente, até que seja uma pessoa que um pelo outro se gostem muito, se respeitem muito, com apoio dos pais. Mas 17 anos, como é que casa? E como é que faz esse namoro certa vez disse que quando você vai entrar num projeto, você tem que avaliar bem o custo, não é verdade? Sim. Da mesma forma, quando você pensa em namorar com alguém, você tem que avaliar o custo, avaliar se vale a pena. Então, no caso de um menino de 16 anos que trabalha, que está interessado por um menino, o que eu diria para ele? Com quantos anos você quer casar? Se ele me disser com 35,
Eu vou dizer pra ele, então não namore. Acaba o namoro. Porque acaba o namoro agora, porque você não tem prospectiva nenhuma, nem perspectiva, nem prospectiva, de começar um casamento, uma família com essa pessoa. Você quer passar tempo. E eu já tive que lidar com questões assim, Jonatas. Na nossa igreja teve um casal, já era até mais velho, de 18, 19 anos, trabalhava. E eu perguntei pro rapaz, você tá namorando já 2, 3 anos com essa menina legal, vocês fazem um casal bonito. Com quantos anos você quer casar com ela? Ele falou, com 37. Ah, 37. Vai ficar distante E eu demais. aconselhei a menina a largar dele. E ela largou dele, deu 3 anos, ela casou com outro. E tá feliz da vida. Ainda bem, né? E ela me agradece, porque, pastor, se eu tivesse ficado com aquele cara, talvez já teria me traído, a gente não teria casado e já teria aberto mão da nossa pureza. Então, o que eu diria, avalie bem o custo. Se você é um menino de 17 anos, pense, no mínimo, você vai ter que casar com uns 22 anos para você viver um namoro saudável. Então, não tem como. Eu, por exemplo, comecei a namorar com a minha esposa com 20 anos. Com 24 anos nós casamos. Então, eu estava com 24 anos, já um cara que tinha as minhas coisas, tinha onde morar, tinha um mínimo para dar condições para ela. Aí eu achei uma boa data para casar. Qual é o grande problema de não ter um namoro tão bom e emendar isso no casamento? Ou melhor, não fiz o que era certo no namoro. Talvez não a escolha certa, não esse tempo da maturidade, até também o tempo errado da questão da sexualidade. Qual o impacto de tudo isso lá na frente no casamento? Ainda assim, deu tudo errado no namoro, ou fiz tudo errado no namoro, mas casei. Estamos casados. Qual o impacto de tudo isso, desses erros do namoro, lá na frente no casamento? Bom, como eu disse, o namoro é um ensaio para o casamento. Se você é um jogador de futebol e no treino deu tudo errado, a grande probabilidade é que no jogo vai dar tudo errado. Óbvio que às vezes você dá uma sorte, ou a gente chama sorte na Bíblia de graça de Deus. Deus age com graça e te abençoa apesar disso. Mas, regra geral, se você fez um bom ensaio, o que eu quero dizer por um bom ensaio? Você conheceu bem a pessoa, você conheceu bem a família da pessoa, você desenvolveu uma maturidade, uma responsabilidade financeira, espiritual, você agora curtiu bastante os seus amigos e está pronto para emancipar-se e casar, então é um bom ensaio. O que seria um mau ensaio? É quando você passa tempo só com a pessoa. Agora, se a pessoa está com você há 4 anos, ela não é compatível com você, você não tem planos parecidos, vocês têm uma fé diferente, vocês têm imaturidade demais, a minha pergunta é, por que continuar? Tem que terminar o namoro. Agora, no caso de uma pessoa que, tendo dado errado o namoro, começa um casamento, aí a conversa já é outra, porque, biblicamente, a gente não é a favor do divórcio, a não ser em 2 cláusulas de exceção que a Escritura nos apresenta. Mas Deus odeia o divórcio. Então, a partir do momento que você casa, é o momento de consertar tudo aquilo que você fez atrapalhado no namoro. E aí, obviamente, Jonas, é um trabalho pastoral, é um trabalho, até em alguns casos, psicológico, e de amizades, amigos que são casados que possam ajudar. Aí já é um outro assunto. Aí não seria mais tema de namoro, seria um tema de casamento. O sexo antes do casamento vai atrapalhar quanto no casamento? Boa pergunta. Por que o sexo antes do casamento atrapalha o casal? Minhas tias, quando eu estava namorando a GZ, elas não são crentes. Elas disseram, não, mas sexo antes do casamento é bom para você saber se a pessoa gosta da coisa, para você saber se a pessoa faz bem ou faz mal, enfim. Esse é o argumento. Eu acho que isso aqui representa a massa argumentativa da maioria das pessoas. Sim. Por que biblicamente atrapalha? Por uma razão muito simples. Há um princípio na Bíblia que chama aliança e uma derivação, uma bênção que flui da aliança, que é a intimidade. Deus ele só entra em intimidade conosco depois que ele fez uma aliança conosco. Gênesis 2:24, como eu disse, diz: une-se a sua mulher e então os dois se tornarão uma só carne, que é o relacionamento sexual propriamente dito. Por que isso não é bom? Porque você vai bagunçar o conceito de aliança na cabeça da pessoa. Eu já recebi várias e várias pessoas no meu escritório para aconselhamento. Pastor, eu acho que meu marido está me traindo. Por que você acha isso? É porque eu já tive... eu acho que ele é um galinha, não sei o que. A primeira coisa que eu pergunto para ela é a seguinte: você teve relacionamentos sexuais antes do casamento? Quase 100% disso, sim. Por quê? Ela quebrou o limite da aliança. Então o tempo todo ela não se sente segura.
Quando, eu no meu caso, eu tive o privilégio de casar virgem. Quando eu entro num relacionamento com a minha esposa, eu entro com um relacionamento de segurança, de tranquilidade. Porque eu não sei o que é outra mulher. Eu não sei o que é ter outra mulher. Então eu tenho muito pouca chance de ter ciúmes dela. Comparativo ali vai ser bem... Comparativo vai não ser... vai existir, né? Porque só tem ela. Eu não vou ficar comparando com outras pessoas. Por outro lado, uma pessoa que teve muitas e muitas relações sexuais antes, além da comparação, tem um aspecto emocional da segurança. Ela não vai se sentir segura. Porque se a outra pessoa também, que ela está casada, teve outros relacionamentos sexuais, ela vai ficar pensando, poxa, se eu tenho vontade, se eu fico comparando, que dirá dele, que é homem, que tem mais desejo, geralmente, do que a mulher. Então, atrapalha o sexo antes do casamento, porque ele rompe a barreira da segurança e da aliança. E isso, para uma pessoa que quer viver diante da vontade de Deus, é essencial. Eu, no caso da minha esposa. Por que a gente vive um bom casamento e a gente tem segurança um com o outro? Porque a gente se entregou totalmente um para o outro e não para outros. O que eu diria então para um telespectador que está nos ouvindo, nos assistindo? E eu tive outras relações sexuais antes do casamento. Agora, né? Quer dizer que não tem mais esperança para mim? Nesses casos existe a graça, que cura, que transforma. Jonatas, eu tenho um amigo da nossa igreja que passou por isso. Ele estava na igreja, firme na igreja, se desviou, foi para o mundo e no mundo acabou namorando várias e várias pessoas, tendo relacionamento sexual com elas. Depois de um tempo ele retornou para a igreja machucado, conheceu outra pessoa e eles tiveram que lidar isso no namoro, porque ele queria o tempo todo. E eles tiveram que se segurar até o dia do casamento. E no começo foi difícil, porque a insegurança batia, a ideia do compromisso, do ciúme, mas Deus cura. E ele disse para mim que hoje, no relacionamento que ele tem com a sua esposa, ele vive como se nunca tivesse experimentado outra mulher. É a esperança do Evangelho. O Evangelho faz coisas que o ser humano não pode entender. Ele age de dentro para fora. Ele muda o nosso coração, a nossa mente, o nosso jeito de ser. Mudando um pouquinho, falando até antes do namoro, né? Se é que pode chamar antes, porque penso que não é tão certo. O ficar, de forma objetiva, pode ou não pode? Se o objetivo é namoro e, por conseguinte, casamento, pode. Mas o que é ficar no nosso mundo hoje? Não é isso que eu falei. O que é ficar hoje? A essência. Sem É um compromisso. relacionamento sem compromisso. É aquilo que você faz com papel higiênico depois que você faz as suas necessidades. É a questão do vampiro. Exato. Você Foi, usa, usou. joga fora. Por que não pode? É pecado você ficar com uma pessoa que você acabou de conhecer. Simples. Não tem contexto de aliança, não tem compromisso. Namoro, um ensaio para o casamento. Relacionamentos, a partir da sabedoria bíblica, foram feitos para durar. Tem muito do egoísmo também, né? É. Porque é só uma satisfação Exato. pessoal, não há nenhuma preocupação com o outro, né? Na fé cristã, o amor não é um sentimento, é um relacionamento de aliança com o próximo. Da mesma forma que no sexo, eu não estou ali na cama para me satisfazer, mas para oferecer prazer para minha companheira, quando eu estou no namoro, eu não estou ali por minha causa apenas. Eu estou por causa dela ou por causa dele. Então, no caso do ficar, eu estou ali simplesmente para receber, não para oferecer. Fé cristã, amor é doação, não consumismo. E isso é o grande problema do nosso mundo. Um mundo altamente consumista. A gente quer consumir coisas no supermercado, a gente quer consumir televisão o tempo todo, e quando chega na hora dos relacionamentos, ao invés de nos entregarmos, nós queremos apenas recebermos. Uma orientação rápida para pais e líderes de jovens sobre namoro. Primeiro, compre o meu livro, acho que vai ajudar bastante, porque eu trabalho os principais assuntos que a gente está falando. Mas, principalmente, é você fazer uma mentoria dos seus filhos. Se você é pai, tenha essa conversa com eles. Agora, se você é um pai despreparado para falar das questões de relacionamento, você não se sente seguro, você precisa conhecer, precisa estudar. E, especialmente, estuda Gênesis 2:24. Entende esses princípios e ensina a eles que tudo na vida tem hora. Responsabilidade vem primeiro que intimidade. Enfim, ensina os princípios, anda com eles. Eu, particularmente, não tive isso. Eu tive que aprender sozinho, porque na minha casa ninguém tinha cosmovisão cristã. Agora, se você é um pai que tem o evangelho dentro do seu coração, você tem esse privilégio de fazer uma nova história dentro da sua casa. E para você que é filho, ouça os seus pais, compre e leia bons livros e se aconselhe com pessoas mais sábias que você. Eu acredito que são
regras e conselhos que vão ajudar bastante. Pastor Jean, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Você que ouviu tudo isso aqui, quer saber mais, adquira o livro do Pastor Jean. Muito obrigado. Deus abençoe, Pastor. que nos ouve e nos assiste. O primeiro casal da humanidade recebeu de forma muito clara de Deus princípios importantes para a vida conjugal, para a vida a dois. E eu quero compartilhar estes princípios com você, que vão nos fazer refletir não apenas sobre o que deve ser a base para um casamento, mas também aquilo que deve ser imaginado antes dele, logo então, no tempo de namoro, para nós então termos um relacionamento bem-sucedido no futuro. O texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 26, nos diz assim: Por isso deixa o homem pai e mãe e una-se à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aqui o texto nos dá alguns princípios importantes. O primeiro que quero destacar é sobre a questão da heterossexualidade. O texto é muito claro em nos dizer que homem e mulher se tornarão uma só carne. O plano de Deus para o relacionamento entre as pessoas, no que diz respeito à afetividade, a amor, está estabelecido entre a união de homem e mulher. A primeira coisa que quero falar então sobre namoro é que o namoro deve ser entre um homem e uma mulher. Agora, pensando em termos práticos disto para o futuro, para o casamento, o namoro ele sempre deve imaginar, sempre ter como foco e alvo o casamento. O pastor Jean tem a ideia de que o namoro é um ensaio para o casamento. Eu acho essa uma ilustração muito justa. Realmente é no namoro que nós vamos imaginar aquilo que vai ser a vida depois no casamento. Então, a gente pode considerar que o namoro vai ser um tempo para nós avaliarmos algumas coisas. E aí o texto de Gênesis nos dá também a ideia, falando sobre casamento, de algo que pode ser visto e considerado desde o namoro. O texto diz que deixará homem e mulher os pais. Isso mostra para nós a necessidade de maturidade. O namoro é um tempo para isso, para o homem e a mulher ver a maturidade que eles têm para então no futuro formar uma família. É um tempo então de você ver as contas, ver também a questão emocional, se o homem, se o rapaz ou se a moça já tem essa maturidade para abandonar o conforto de sua casa, abandonar a convivência com os pais, para então encarar com a sua esposa ou com o seu esposo a vida conjugal. Uma dica aqui então, se não há maturidade, então o namoro não deve existir. Se o rapaz ou a moça não conseguem se imaginar longe dos pais, então nem deve ser imaginado também o início de um namoro, porque se o objetivo é o casamento, para que vai namorar se sequer tem a maturidade para imaginar o segundo passo, que seria então o casamento? Aqui também a gente tem a resposta para qual é a idade certa. A gente pode considerar a partir então do texto bíblico que a melhor idade seria a idade em que o menino e a menina já conseguem ter uma maturidade ou ensaiar essa maturidade para então viver a vida conjugal logo mais à frente. O texto diz também: deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Veja que a união, o compromisso deve ser estabelecido. Você tem a maturidade, você tem essa independência não apenas emocional, mas também financeira, que é decorrente dessa maturidade também, e então vem um compromisso. O namoro não pode ser simplesmente um relacionamento descomprometido. Pelo contrário, a ideia de um compromisso firmado, unir-se-á à sua mulher, isto deve existir desde o namoro. O rapaz e a moça devem ter comprometimento um com o outro. E isso deve ser levado a sério. Este tipo superficial de relacionamento, onde a pessoa mal sabe o nome, mal conhece a outra, para então já se relacionar até mesmo sexualmente com ela, está longe, distante do que a Bíblia tem para a ideia do relacionamento entre homem e mulher. Então, pensando que o namoro é um ensaio para o casamento, para algo que há de vir, a ideia do compromisso deve existir desde então o primeiro momento, quando o casal começa a se relacionar. Deve haver compromisso, e compromisso sério, compromisso onde há envolvimento, onde há responsabilidades um com o outro. Qualquer coisa diferente disso é distante do que é o casamento, logo não deve servir como base para aquilo que há de vir. E por último, que eu quero destacar, é que a união, os dois tornar-se uma só carne, só vem depois então que os outros passos foram dados. Então, o sexo não é para o namoro.
O sexo é para depois, no casamento. Veja que o texto nos dá as ordens. Nós temos primeiro a questão da maturidade, depois a questão do comprometimento sendo feito e firmado, e nós entendemos isso como sendo a cerimônia de compromisso que o homem faz com a mulher, é o casamento em si, para só depois ter a união sexual, os dois tornarem-se uma só carne. O namoro que agrada a Deus é aquele que tem maturidade, é aquele que tem já um preparo para um compromisso mais sério que é o casamento, mas é aquele também que se guarda, que é preservado da questão sexual, porque o sexo só será abençoado e algo proveitoso diante dos olhos de Deus e também proveitoso para o casal quando feito depois do casamento, depois que o casal já se comprometeu oficialmente. Nós vivemos dias em que esses relacionamentos têm sido vividos de qualquer jeito. Tem se banalizado esta intimidade entre homem e mulher. E isso não é o que Deus tem para nós. Deus quer para o homem e para a mulher que eles vivam juntos. Não é bom que o homem esteja só, mas que esta união seja feita a partir de boa base. E esta boa base passa por isso: maturidade, compromisso e santidade na vida sexual. Que Deus te abençoe. Que ao imaginar um relacionamento como namoro, você considere essas coisas como sendo elas extremamente importantes para você. Tenha você maturidade, busque a maturidade na outra pessoa. Ao encontrar isso em alguém, tenha um compromisso sério com ela, se guarde, se preserve, planeje o seu casamento e então só depois dele viva a vida sexual. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus.